Bom, pessoal do sexto ano ficou uma atividade no ambiente lá para ser feito, envolvendo números primos, a quantidade de divisores de número natural, achar quais são esses divisores, MMC e MDC. Foram 9 questões, tá? 9 questões. Eu vou fazer um exemplo e depois eu pego uma das letras que está lá e vou fazer aqui para vocês, todo mundo que está estudando aí, dar uma olhada como é o processo que faz as questões aí. Quem tiver dificuldade, essa aqui é a galerinha do sexto ano. Inversão. A primeira questão foi dado um número que já estava numa forma fatorada e a gente vai ter que descobrir que número é esse. Que número é esse que está de uma forma fatorada. Exemplo. Vou colocar um exemplo da primeira questão. Primeira questão. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um determinado número que já está fatorado. 2 elevado à quarta, 5 elevado a 2. Descobrir que número natural representa essa fatoração aqui. A gente só tem que lembrar como é que a gente resolve uma potência. Lembrando que isso aqui é 2 elevado a 4, multiplicando 5 elevado a 2. Ou seja, aqui é 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 2 vai dar 16. O 16 é esse númerozinho aqui, 2 elevado à quarta potência. Então aqui é 16 multiplicando, e aqui 5 elevado a 2 é 5 multiplicado por 5, que vai dar 25. Então, 5 elevado ao quadrado aqui é 25, e 2 elevado a 4 é 16. Ao final disso aqui, basta só multiplicar 25 por 16. 6 vezes 5 vai dar 30, sobe 3, fica 0, sobe 3. 2 vezes 6 vai dar 12, com mais 3 que subiu, dá 15. 1 vezes 5, o próprio 5, e 1 vezes 2, o próprio 2. Somando isso aqui, a gente tem o número 400, ou seja, isso aqui, a multiplicação resulta em 400, ou seja, isso aqui, 2 elevado à quarta, multiplicando 5 elevado a 2, é o número 400. A gente descobriu que essa fatoração é o número 400. E aí eu vou pegar um exemplo, o exemplo letra A. A letra A, lá no nosso exercício, tem 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 3. E aí, esse 2 elevado a 2, isso aqui dá 4, multiplicando 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3, que multiplica 3, que multiplica 3. 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27. E aí, basta fazer a multiplicação. 27 vezes 4, 4 vezes 7 vai dar 28, fica 8, sobe 2. 4 vezes 2 vai dar 8, 8 com mais 2 que subiu, 10. Então aqui resulta em 108. Deixa eu colocar aqui um pouco maior. Esse aqui é o número 108. Descobrimos que 2 elevado a 2 que multiplica 3 elevado a 3 é o número 108. Beleza, meus queridos? Lá no exercício ainda tem mais 3 letrinhas de sair. Beleza? Como é fácil, só tem que lembrar a potência. A gente faz resolvendo potência, beleza? E aí, a primeira questão, lá no ambiente, tem isso aí. Tem um número numa forma fatorada
decomposição, a forma fatorada, em fatores e multiplicações de primos, e aí só para descobrir qual é o número, ok? Isso aí foi a primeira questão. Só tem que lembrar a resolução de potência. E aí a segunda questão está pedindo para a gente determinar a quantidade de divisores de um número. Eu tenho um número natural e como é que a gente determina a quantidade? Quantos números a gente pode dividir esse determinado número? Aí, exemplo, vou dar um exemplo aqui, da questão 2. Vamos supor que eu tenho o número 30. Número 30. Eu quero saber quantos são os divisores desse número. Por quantos números eu posso dividir esse 30 que eu tenho uma divisão exata? Para isso a gente vai ter que decompor ele. Então, 30, a gente vai fazer a decomposição em primos, a gente vai transformar esse 30 em multiplicações de primos. 30, ele é um número par e dá para dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Tá aqui. 15, ele não pode dividir por 2. Ou seja, aqui eu não vou colocar o 2. Eu não vou dividir o 15 por 2. O próximo número primo que vem depois do 2 é o 3. Então, 15 dividido por 3 dá 5. 5 não dá para dividir por 3. O próximo primo que vem depois do 3 é o 5. E aí, 5 dividido por 5 eu chego em 1. Isso aqui, o número 30, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Lembrando que o 1 não precisa ele aparecer ali. 2 multiplicado por 3, que multiplica 5. Ambos os expoentes aqui do 2, 3 e 5 é tudo 1. Porque só se repete uma vez esses algarismos aqui, esses números, tá? E como é que a gente vai saber quantos divisores eu tenho aqui? Eu vou pegar o expoente de cada base dessa aqui, eu vou acrescentar mais uma unidade e depois eu multiplico tudo. Não entendi muito bem, professor, dá uma olhada. Essa base 2 aqui em cima está com o expoente 1, ou seja, olhando aqui só os expoentes, tá? Olhando aqui os expoentes, eu tenho essa base 2 está com o expoente 1. Deixa eu só colocar esse mais bonitinho aqui. Aqui é o expoente 1. Eu vou acrescentar mais uma unidade nele aqui. Irei multiplicar o próximo expoente do 3 é 1. Eu vou acrescentar uma unidade, multiplica. E o expoente do 5 também é 1. E eu vou acrescentar uma unidade. E aí o primeiro faz as adições, 1 mais 1, 2, que multiplica 1 mais 1 vai dar 2, que multiplica 1 mais 1, que dá 2. Se eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, o número 30, ele tem 8 possíveis divisores. Nem menos e nem mais que isso. E aí eu determinei a quantidade de divisores que um determinado número tem. Aqui eu coloquei o número 30. Eu vou pegar o exemplo, acho que é letra A, o número 36. Eu vou colocar aqui o exemplo. Aqui vai ser exemplos. E aí eu vou pegar o número 36, acho que foi letra A. E eu vou fazer a fatoração desse número aí. Vou transformar esse número em fatores de primos. 36 dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. 18 ainda é par, dá para dividir por 2. 18 dividido por 2 vai resultar em 9. 9 ele é um número ímpar, ele não pode ser dividido por 2, logo aqui eu não vou colocar 2.
Vou colocar o próximo número que vem depois de 2, que é o 3. Tá aqui. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dá para dividir por 3, que vai dar 1. Aí eu vou transformar isso aqui tudo em uma multiplicação, onde aqui só vai se repetir números 2 e 3. E quais são a quantidade? 1, 2. Então aqui vira expoente. E aqui 1, 2, expoente da base 3. Vamos trabalhar agora com os expoentes. Dá uma olhada aqui, ó. Os expoentes. O primeiro expoente aqui é o 2. Então, pego o 2 e acrescenta uma unidade. Depois ele multiplicar aqui. Pego o outro expoente que é o 2. E acrescenta uma unidade. Primeiro, a gente resolve esses parênteses aqui, ó. 2 mais 1 vai dar 3. E aqui eu vou multiplicar com 2 mais 1 também 3. Onde a multiplicação de 3 com 3 resulta em 9. Então, o número 36 ele tem 9 possíveis números onde a gente pode dividir o 36 para ter uma divisão exata. Ou seja, em outras palavras, o 36 ele tem 9 divisores aí possíveis. A gente pode, que é possível dividir o 36 para termos uma divisão exata, beleza? Pegando um gancho aí também na questão 3, que é uma continuação desse assunto, vou apagar aqui, é uma continuação desse assunto. A questão 3 está pedindo quais são os divisores desse determinado número. Aí eu vou só apagar aqui a questão 3, é uma continuação desse assunto. Questão 3. E aí é uma continuação do assunto. O que é que a questão 3 pede? Pede para a gente determinar esses divisores. Como aqui no número 30 eu descobri os divisores, aí agora eu vou achar esses divisores. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou achar os possíveis divisores do número 30. Vou passar uma linha aqui, ó, e vou colocar um 1, pois qualquer número que a gente tiver, a gente pode dividir por 1, tá certo? Por isso que fica esse 1 aí na frente. E como é que a gente vai fazer o processo? Dá uma olhada. O primeiro número 2 aqui, ó, o 2, eu vou multiplicar por 1. 2 multiplicado por 1 dá 2. Sempre a multiplicação, tá? Eu vou pegar esses primos aqui, ó, e vou sempre multiplicar. Sempre multiplicar. Então, o primeiro número é o 2. Eu já multipliquei por 1, que vai dar 2. A operação com esse número aqui eu já fiz. Por isso que eu tenho um costume de circular para o aluno ver que isso aqui já foi feita a multiplicação aqui, ó, já foi feito. E o próximo é o 3. Então, 3 multiplicado por 1, a gente tem 3. E 3 multiplicado com 2, a gente tem o próximo, que é 6. Então, esse número aqui, eu já fiz as minhas possíveis multiplicações. E por último, o 5. 5 multiplicado por 1 dá 5. 5 multiplicado por 2 vai dar 10. 5 multiplicado por 3 dá 15. 5 multiplicado por 6 dá 30. Então, aqui embaixo, os divisores do número 30, do menor para o maior. 1, 2, 3. 1, 2 e o 3. 5 e 6. 5, 6. 10, 15. 10, 15. E o próprio 30. Pois a gente pode dividir ele por ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Tem aí o número 30. Pegando, continuando ali num exemplo, eu vou pegar aquele 36 e a gente vai achar os 9 possíveis divisores
do 36. Tá certo? Aqui foi um exemplo. Agora que eu estou vendo que eu errei aqui seria o exercício. Então, vamos apagar aqui. Que seria a da lista, exercício da lista. Exercício justamente da lista. E aí eu vou pegar o 36. Então 36 a gente sabe que tem 9 divisores. E a gente vai achar os 9 divisores. Só colocar aqui, esse daqui são 9 divisores que tem o 36. E aí a gente vai achar os possíveis divisores. Assim como eu fiz lá no exemplo ali, aqui eu vou colocar o 1 e aí a gente vai fazer as multiplicações. Esse 2 multiplicado com 1 vai dar o próprio 2, então circula esse aqui, ó, passa um x, que é a multiplicação com esse aí já foi feita. Esse 2 de baixo, 2 multiplicado por 1 vai dar 2, eu já tenho aqui como resposta do divisor. Basta fazer 2 vezes 2 que vai dar 4. Esse daqui já utilizei, risquei ele aí. O próximo é o 3. Então 3 multiplicado por 1 vai dar 3. 3 multiplicado por 1 vai dar 3. Vou passar para cá. 3 multiplicado com 2 vai dar 6. 3 multiplicado com 4 vai dar 12. Esse daqui já foi utilizado. Basta o último 3. 3 multiplicado por 1 vai dar 3. Já tem aqui como divisor. 3 multiplicado com 2 dá 6. A gente já tem aqui como divisor. 3 multiplicado com 4 dá 12, a gente já tem aqui como divisor. Basta fazer 3 vezes 3, que vai dar 9. 3 vezes 6, que vai dar 18. E 3 vezes 12, que vai dar o próprio 36. Ok? E aí basta a gente organizar aqui, ó, os divisores do número 36 em ordem crescente. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 6, 9. O número 6, o número 9. 12, 18. 12 e o 18. E por último, o próprio 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. Está aí os 9 divisores perfeito. Ok, meus queridos? E aí eu fiz o exercício. Eu acho que foi a letra A. Não lembro. Esqueci de colocar a letrinha aqui, mas fica como um exemplo aí. A gente determinou a quantidade e quais são esses divisores, tá? Vou apagar aqui. Isso aqui foi a questão 3. A questão 3 estava pedindo para a gente achar os divisores. E aí a gente passa para a questão 4. A questão 4 a gente vai trabalhar com MDC. Ou seja, eu tenho dois números e eu quero saber qual é o maior número que eu posso dividir esses dois ao mesmo tempo. Aí é o máximo divisor comum. Comum porque vai estar nos dois, que está dividindo os dois ao mesmo tempo. Aí a gente quer saber qual é esse número chamado de MDC. Exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. A gente vai calcular MDC. E aí deixa eu ver um exemplo aqui entre 50, vamos calcular entre 50 e 80, ok? Então calcular o MDC entre esses dois números. O que é que eu tenho que fazer? A decomposição simultânea dos dois, ó. Simultaneamente a gente vai dividir nos dois. A parte mais importante é justamente os números que eu vou circular aqui, ó, à direita dessa reta. Lá vai. Vamos utilizar também aqui os números primos, tá? 50 e 80, ambos, os dois aqui são par, então dá para dividir pelo número 2. E observando aqui, ó, 50 e 80, se eu for fazer a divisão, vai resultar em 25,
50 dividido por 2 vai dar 25. 25. E 80 dividido por 2 vai dar 40. Ou seja, eu pude dividir os dois números aqui, ó, ao mesmo tempo por 2. Eu vou passar só... Vou só circular aqui para... no final a gente vai utilizar esse número aí. Aqui, 25 e 40, o 40 ainda dá para dividir por 2, então divide por 2. Só que aqui eu não vou circular o 2, justamente por causa do 25 que eu vou repetir. O 25 não dá para dividir por 40. E 40 dividido por 2 vai dar 20. Mais uma vez, divide por 2. 25 não dá, repete. 20 dividido por 2 vai dar 10. Tá aqui o 10. Mais uma vez por 2. 25 por 2 não dá, repete. 10 dividido por 2 vai dar 5. Ok? O número 25 e o número 5 não dá para dividir por 2. Também não vai dar para dividir por 3. E o próximo número primo que vem depois do 3 é o 5. 25 dá para dividir por 5, que dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Continuando aqui, ó, dá para dividir por 5 também. 5 dividido por 5 vai dar 1. E esse 1 aqui repete. Só esqueci de circular esse 5 aqui, ó. Por que eu só esqueci, professor? Dá uma olhada. O 25 que está aqui e esse 5, ambos, os dois aqui, ó, deu para dividir por 5. Por isso que eu tenho que circular. Por que eu não circulei esse 5? Porque ele só deu para dividir esse outro 5. Como eu cheguei aqui no final, eu vou repetir. Por que eu não circulei esse 2 aqui? Porque o 25 não deu para dividir por 2. E aqui eu repeti, ó, só deu para dividir o 40, certo? Em resumo, eu só vou circular aqueles números que dá para dividir ambos aqui, ó, ao mesmo tempo. E o MDC aqui seria a multiplicação dos dois aqui, ou seja, 5 vezes 2, 10. Esse é o maior divisor comum dos dois ao mesmo tempo. Beleza? É disso que se trata o MDC. E aí eu vou fazer, vamos apagar aqui e vamos fazer, deixa eu ver aqui, foi a letra A. A gente vai descobrir qual é o MDC entre 60 e 36. Qual é esse número que a gente pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então vê, 60 e 16, 36. E 36 dá para dividir por 2. Ambos são pares. Então, já vou adiantando que eu vou circular isso aqui para no final fazer a multiplicação. 60 dividido por 2 vai dar 30. 36 dividido por 2 vai dar 18. Dá 18. Ambos aqui também são pares, então divide por 2 e aí circula também, porque 30 dá para dividir por 2 e o 18 dá para dividir por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. 18 dividido por 2 vai dar 9. Beleza, meus queridos? Agora resultou em dois números ímpar. Não dá para dividir por 2 e dá para dividir por 3. Então, um 3 aqui. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Circula esse 3. Por quê? Porque deu para dividir o 15 e deu para dividir o 9 ao mesmo tempo. E continua aqui, ó. 5 não dá para dividir por 3, mas esse 3 continua por 3. Então, repete o 5 e 3 dividido por 3 dá 1. E por último, depois do número 3, vem o 5, que fica 1 e 1. O que seria o MDC, o maior divisor comum dos dois? Seria a multiplicação desses que eu circulei, ou seja, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 vai dar 12.
é a multiplicação de 2 vezes esse 3 aqui, ó. Que se eu multiplicar tudo, vai resultar em 12. 12 é o divisor de 60 e 36 ao mesmo tempo. Beleza? É o que está para dividir os dois números ao mesmo tempo. E aí eu fiz a letra A. A letra A da nossa lista. Isso aí é a questão 4. Beleza, meus queridos? Partindo para a questão 5. Vou apagar aqui. Questão 5 já trata de MMC, ou seja, o múltiplo. Vamos apagar aqui. Seria o múltiplo. O que seria múltiplo? Falando a grosso modo, vamos supor que a gente está fazendo a tabuada de dois números aí. A gente tem, pode ser qualquer número aí, dois números que vem na sua cabeça, e a gente vai fazer a tabuada desses números. Por coincidência, vamos supor que a gente está fazendo a tabuada do número A e do número B. E aí, tabuada do número A infinitamente, porque isso aí a gente pode pegar A e multiplicar por 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim vai, e aí o mesmo vai acontecer com B. Vai chegar algum momento que a gente vai encontrar um número que vai ser, na verdade, o resultado da multiplicação, tanto da tabuada de A quanto da tabuada de B, a gente vai pegar um número que é comum, um número que vai estar nas duas tabuadas ao mesmo tempo. Então, o MMC é justamente isso, é um múltiplo que está nos dois. E então, eu peguei aqui o exemplo. Peguei um exemplo aqui, tratando-se agora de MMC. MMC, a gente vai tirar um MMC entre 10, 15, opa, cadê o 1? 10, 15 e 12. Olha aí, três números, tá? E o que é que a gente tem que fazer? Decompor simultaneamente esses números aí, ó. 10, 15 e 12 dá para dividir por 2. O primeiro número primo aqui é o 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Tá aqui. 15 não dá para dividir por 2, repete esse 15. Repete esse 15 porque 15 é um número ímpar. E 12 dividido por 2 vai dar 6. E aí continua dividindo por 2. Esse aqui não dá para dividir por 2, tá? Opa, coloco 2 aqui. Esse não dá para dividir por 2. A gente repete. O 15 não dá para dividir por 2. Repete. E o 6 por 2 vai dar 3. Ok, meus queridos? Dá uma olhada aí, ó, que a gente tem o número 5, 15 e 3. O próximo número primo que vem depois do 2 é o número 3. Então, tá aqui o 3. 5 não dá para dividir por 3. Repete. Repete. 15 dividido por 3 vai me dar 5. E 3 dividido por 3 dá 1. E por último, o próximo primo depois do 3 é o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 a gente repete. Beleza, meus queridos? E aí, basta a gente fazer a multiplicação de tudo isso aqui, ó. A diferença da resolução do MDC para o MMC é justamente esse finalzinho. No MMC a gente multiplica tudo. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 4 dá 60. Então aqui, ó, o MMC entre 10, 15 e 12 é o número 60. 10 multiplicado por algum número vai dar 60, 15 multiplicado por algum número vai dar 60 e 12 multiplicado por algum número dá 60. 60 está na tabuada dos três ao mesmo tempo. Beleza, meus queridos? E aí a gente vai fazer um exercício. Vamos ver aqui. Eu peguei o MMC, a gente vai fazer o MMC entre 15 e 18. Entre 15 e 18. Então, vamos lá. Vamos decompor aqui simultaneamente 15 e o número 18. Ambos
Pois não, só o 18, então por 2 aqui. 15, ele não dá para dividir por 2, a gente repete. 18 dividido por 2 vai dar 9. Aqui, ó, já não dá para dividir por 2, ó. Não iria colocar um 2 aqui, ó. 15 não dá por 2, não dá para dividir por 2. E o 9 também não dá para dividir por 2. O próximo primo que vem é o 3. 15 dá para dividir por 3, que vai dar 5. E 9 dá para dividir por 3, que dá o próprio 3. E aí continua dividindo por 3, ó. Aqui, por quê? Por causa desse 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Esse 5 não dá, a gente repete. Beleza? 5 dá para dividir por 5, vai dar 1 e repete esse 1. E aqui a gente multiplica. 15 vezes 6 vai dar, o MMC aqui, ó, dá justamente 90. Beleza, meus queridos? 15 vezes 6 vai dar 90. E aí a gente fez a quinta questão, que é justamente de MMC. A partir da quinta questão, a sexta, sétima, oitava e a nona, segue a mesma ideia de MMC. Só tem um aperitivo a mais aí, mas a ideia é a mesma, tá? Vou fazer a questão 6, vamos fazer aqui a questão 6. Questão 6, e aí a gente vai ver do que se trata. Eu coloquei alguns dados, o dado da questão aqui, e a gente vai ver do que se trata essa questão 6. Acompanha aí na fichinha aí, foi disponibilizada. A questão 6 é essa aqui. Tem um número A, que ele é 2 elevado a 4, vezes 5 elevado a 1. E a gente tem um número B aí, que é 2 elevado a 1 e 5 elevado a 5. Beleza, meus queridos? Deixa eu colocar esse 5 aqui um pouquinho mais para cima. E aí tem o número A e B. E a questão está dizendo que está pedindo o MMC entre esses dois números. Está dizendo que está pedindo um MMC entre A e B. Porém, a gente não sabe quanto é A e quanto é B. A gente tem que saber quanto é A e quanto é B. Como é que a gente vai descobrir isso aí? Dá uma olhada aqui que depende da primeira questão. Ou seja, 2 elevado a 4 é o 2 que a gente vai multiplicar por 2, a gente vai multiplicar por 2 e a gente vai multiplicar por 2, tá? Isso aqui, potência, tá? Olha, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8,